Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo esteja com todos. Eu vou ler uma passagem bíblica antes da oração, que está em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos orar. Pai querido, estamos novamente na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, Senhor, por este dia, para Te agradecer, Senhor, pelas bênçãos sem medida que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Ó Pai, nós também queremos Te pedir por este culto, Senhor, para que o Senhor esteja sempre no comando e para que a Tua palavra seja pregada e para que os corações que vão ouvir, Senhor, entendam e aceitem a Tua verdade, Senhor, e desta forma possam abrir o caminho para a vida eterna. Ó Deus, nós não merecemos nada de Ti, Senhor, mas nós sabemos que o Teu amor é infinito e que pode nos alcançar. Por isso nós Te imploramos estas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém.
Bom dia, amada igreja, mais uma manhã tão especial, na qual nós podemos estudar a palavra do Senhor, podemos nos deleitar aí no aprendizado e principalmente em glorificar o nome do Senhor. E nesta manhã nós queremos estudar sobre Reino Unido e Reino Dividido. E nós vamos começar um período de algumas pregações específicas nesse assunto e principalmente aprendendo realmente como muitas vezes o homem se coloca contrário à vontade de Deus e as consequências sobre isso, né? E o nosso estudo começa com Samuel fazendo a transição entre o período de juízes e a instauração do reino, né? Começando com Saul, primeiro rei ali, e depois chegando até a divisão do Reino do Sul, Reino do Norte, e chegando mais ou menos até a queda de Samaria. Nós vamos ter então uma sequência de estudos aí, e creio que serão interessantes para que nós enriqueçamos nosso aprendizado e para que o Senhor seja exaltado. Deus está sempre no controle do seu povo. Não obstante todas as cabeçadas que o povo dá, que Israel deu, que muitas vezes nós damos também, mas o Senhor é fiel e Ele nos coloca novamente nos trilhos. Deus tem os seus santos propósitos e ninguém pode realmente se colocar contrário ao Senhor. Pode até se colocar, mas o Senhor tem as rédeas do tempo e o controle de tudo. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, né? E nós vemos aqui nesse cenário, e Deus intervém, e o Senhor realmente dá até oportunidade para eles experimentarem que não era a melhor opção. Deus chama Abraão ainda, né, ali da Caldeia, com um propósito de começar com Abraão, então, uma grande nação, uma nova nação, um povo separado, santo, um povo que realmente glorificasse ao Senhor e fosse um povo sacerdotal que levasse a mensagem de Deus para outros povos. E nós olhamos que o Senhor vai preservando a Israel até mesmo a sua ascendência humana, né, do Messias, quando ele anuncia que ele seria o precursor, né? Abraão, precursor, e nós vemos que depois ele cria ali as tribos e depois tem então o que? Tem o nascimento do Yeshua HaMashiach, o Messias, né? Da linhagem de Davi, da tribo de Davi. E estudando essas lições nós vamos poder ver como a mão de Deus conduziu toda a história. Mas vamos nos ater a essa situação, essa transição agora, que nós olhamos então do profeta Samuel saindo ali daquele período de juízes, período muito difícil, que às vezes não tinha juiz e a nação fazia, cada um fazia o que achava melhor, o que dava na sua cabeça, e nós vemos que Deus foi misericordioso, então colocando juízes ali, mas o povo rejeitou. O povo falou, não, nós queremos ser iguais às outras nações. Então sai daquele aspecto teocrático e agora vai o período do reino, né? Um período até que começa muito bom, mas depois tem as dificuldades. Então nós olhamos aqui nosso primeiro ponto, queridos irmãos. Israel toma as nações pagãs como modelo. E nós vemos que os israelitas se decepcionaram com os filhos de Samuel. E a semelhança das nações pagãs, eles exigem um rei. E olha, irmãos, eles até tinham uma certa razão, entre aspas, né? Porque a Bíblia diz aqui que os filhos do profeta Samuel não andavam conforme deveriam ser aqueles que sucederiam Samuel. Nós olhamos o versículo 3 do capítulo 8. Porém, seus filhos, né, os filhos de Samuel, não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito. Mas isso não dava razão ao povo de Israel de simplesmente rejeitar tudo aquilo que Deus fizera e eles então quererem inovar, que eles quiseram realmente se
colocar agora numa nova condição, de estar ali semelhante às nações pagãs. Eles não tinham um rei humano, mas eles eram governados por um Deus todo-poderoso. Deus era o governante supremo de Israel. E eles queriam, olha, nós não queremos mais a sua maneira, não, Senhor Deus, nós queremos a nossa maneira, né? E as leis eram reveladas através de um líder escolhido pelo próprio Deus. Nós vemos que Deus falava, Deus usava os juízes e tudo mais, e eles rejeitam aquele sistema, mas nós vemos que Samuel fica tão preocupado e ele fala, olha, mas que loucura, vocês estão rejeitando E Deus fala, Samuel, fica tranquilo, não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Em Deus, ele fala porque ele conhecia o coração daquelas pessoas, e aquelas pessoas não queriam mais servir ao Senhor, andar na dependência do Senhor. E a velhice de Samuel era apenas um pretexto. Olha, você está ficando velho, seus filhos não andam igual você andou, eles estão pisando na bola, então eu acho que já deu, né? A gente quer outra coisa, vamos coisas novas, né? Vamos arejar a mente. Agora, a velhice de Samuel não era um impedimento, pois Samuel era mais novo do que Moisés quando chegou perto da terra prometida. Então, um líder sendo velho, eles falaram, não serve mais. Moisés era mais velho do que Samuel. Mas Moisés foi, até quando ele olha de longe a terra prometida, porque ele não entrou, mas a Bíblia diz que ele era mais velho do que Samuel, e o povo o tinha como um verdadeiro líder. Então, não era a cronologia da idade, sim, era o povo que não queria mais ser governado pelo próprio Deus. E nós olhamos então quantas vezes as pessoas também saem da vontade de Deus e querem andar conforme a sua vontade, andar pela própria cabeça, achando que eles vão se dar melhor se seguirem a sua própria orientação do que a orientação do Senhor. Então nós olhamos aqui que só essa transição nos dá um grande aprendizado. Jamais nós poderemos ser mais sábios do que o Senhor. O Senhor sabia o que era melhor para o povo de Israel, mas Israel achava que eles é que sabiam, e o melhor para eles era ser igual às outras nações, quando Deus os criou para serem peculiares, né? Para serem diferentes, para ser uma nação diferente, sacerdotal, uma nação que iria anunciar ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, às outras nações. E eles estavam rejeitando o próprio Deus. Então Deus fala, Samuel, não é a você, é a mim que eles estão rejeitando, né? E então aquele pretexto dos filhos de Samuel não tinha valor nenhum, porque na verdade o povo estava com o topete, com a crista em pé, e eles estavam afrontando ao Senhor. Nosso segundo ponto, então, nós vemos que a ingratidão do povo e a decepção do profeta. Quando nós olhamos agora no versículo 19 do primeiro livro do profeta Samuel, nós olhamos assim, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Samuel ainda tentou contemporizar, tentou argumentar, mas o povo falou, não, isso é taxativo, nós queremos um rei. Versículo 20 diz assim, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Israel estava obstinado em ser como as outras nações, queriam se igualar ao mundo da época. Outra lição muito importante, se igualar ao mundo, o povo de Deus faz um péssimo negócio. Nunca lhes faltou quem liderasse para a guerra. No tempo dos juízes, o Senhor tinha preparado homens, tinha dado líderes, tinha dado ali guerreiros, homens de valor. Deus sempre providenciou líderes também no aspecto de julgamento. O período de juízes, Deus nunca deixou faltar. Mas o problema é que muitas vezes eles não quiseram, rejeitaram aquilo que o Senhor havia lhes dado. Quantas vezes a nação foi liberta
sem desembainhar a espada, apenas pelo poder de Deus. Muitas vezes o exército nem precisou sair para o campo de batalha, porque Deus falava através daqueles homens, profetas, juízes, sacerdotes, e o povo de Israel era vitorioso, porque eles naquele momento ainda escutavam a voz do Senhor. Então o motivo real era ser como as nações pagãs. O modelo de Israel era o mundo. Quando Deus criou Israel para ser um modelo para o mundo. Então nós olhamos, queridos irmãos, quantas lições nós podemos tirar. Deus criou Israel para ser um modelo para o mundo, mas Israel escolhe o mundo para ser o seu modelo. Um contrassenso, mas isso acontece também muitas vezes nos períodos que nós estamos vivendo agora. Essa nova situação, um novo pensamento, essa situação nos traz realmente grandes problemas, quando a igreja esquece o seu papel também, na qualidade de cada crente hoje ser um sacerdote. Cada um de nós somos realmente reino e sacerdote do Senhor. E nós vemos as mudanças de paradigma e tudo mais, faz com que muitas vezes nós como igreja percamos a nossa identidade e muitas vezes queremos nos igualar com o mundo. E isso deve ser evitado. Então nós temos aqui o quê? Uma vacina. Uma vacina é o quê? É alguma coisa que às vezes é uma picadinha, dói, mas previne um mal maior, uma doença, alguma coisa que possa nos causar até uma morte ou incapacitação física, incapacidade física. E, queridos, então um povo que foi chamado para ser santo, diferente e também exemplo para o mundo, querer se igualar ao mundo, e em tudo, até mesmo no seu governo, que não mais agora um teocrático governo, mas sim um governo semelhante dos homens, governado por um rei. Perderam o foco da própria existência. Isso nos leva, embora seja uma outra aliança, eu sempre tenho falado, de uma aplicação para nós como igreja. Hoje nós somos o povo de Deus, constituído de judeus e gentios, salvos pelo sangue de Cristo, lavados pelo sangue de Cristo, transformados pelo poder do Senhor, mas nós não podemos perder o foco que nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo para ser sal, nós estamos no mundo para ser luz, nós estamos no mundo para fazer a diferença e não para se misturar e ser igual. Um sal que não salga, uma luz que não ilumina. Então, queridos, o nosso terceiro ponto fala que só Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós estamos vendo naquela visão imediatista e Deus está vendo lá na frente o que é melhor para nós. Eu quero colocar mais uma referência agora, no mesmo capítulo, 1 Samuel capítulo 8, versículos 21 e 22. A Bíblia diz assim: ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. Samuel viu que não tinha mais jeito. O mundo entra no coração daqueles israelitas e eles olham para o mundo e veem, olha, a nossa perspectiva é o mundo, nós temos que ser iguais ao mundo, o mundo realmente é que é feliz, o mundo é que tem lá um governo equânime, quando Deus, o Deus de toda a providência, tinha realmente dirigido Israel por anos, e eles tinham experimentado os livramentos, vitórias em batalhas, e quantas situações até de fome, de sítio, e o Senhor tinha cuidado de cada um deles. Nós vemos o quê? O povo, quando está com a sua fome saciada, com a sua sede saciada, ele se esquece de Deus. Tem fartura, estava tudo bem, estava tudo tranquilo, Então Deus já não era mais o foco deles. Eles queriam agora ser iguais às nações. Nós precisamos pensar muito nisso, queridos irmãos. E
O nosso terceiro ponto nos fala, então, que o povo estava seduzido pelo mundo. O mundo tem a sua sedução, o mundo tem seu charme, o mundo tem seus atrativos. E é por isso que o próprio apóstolo João fala que realmente que nós não podemos amar o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? E o mundo não tem nada para oferecer. Por quê? O mundo jaz no maligno. Deus deu tempo de reflexão, mas não adiantou. Tanto é que nós vemos aqui nos versículos 21 e 22, Deus fala: Samuel, fica tranquilo, chama lá a liderança, chama os homens lá e estabelece lá e constitui um rei para eles. Né? Deus orienta o profeta Samuel que tome as providências para que o rei fosse escolhido. Queridos irmãos, muitas vezes o Senhor, depois de nós insistirmos tanto no erro, então muitas vezes Ele permite até para que nós colhamos aquilo que nós queremos plantar, plantamos e colhemos mal. E colhemos muitas vezes para prejuízo físico e espiritual nosso. Israel, ele tem uma grande perda do quê? O privilégio de ser governado diretamente pelo Senhor. Aquele aspecto teocrático, Deus escolhia ali líderes, Deus dava juízes, Deus dava profetas e, de uma maneira muito especial, o Senhor se fazia conhecer ali no meio do povo, mas o povo estava de barriga cheia, não tinha sede nem fome, então eles esquecem de Deus e partem para uma outra situação, querem ser iguais ao mundo. Não percam isso, irmãos, porque isso nos traz uma grande reflexão. Toda vez que o povo de Deus, Israel, hoje, povo do Senhor, a igreja, tenta ser igual ao mundo, é uma derrota cabal. O Deus de toda providência é colocado de lado para que a vontade humana prevaleça. Esse é um perigo muito grande, né? Começando na nossa família, começando individualmente, como igreja, como povo, como nação até. Olha, nós não somos governados por Deus, é claro que não, mas a Bíblia diz que nós temos, à luz de Romanos 13 aí, homens que são constituídos pelo Senhor e que nós devemos orar por eles. Quantas vezes não acontece conosco e nós precisamos tomar cuidado para não repetirmos erros que nós vimos na nação de Israel e muitas vezes chegam a nós, não como nação, mas como família muitas vezes. Nós queremos ser iguais ao mundo, queremos nos igualar ao mundo, ser orientados não por Deus, mas por princípios filosóficos, que muitas vezes até parecem bons, mas são princípios humanos. E a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Quanto que Israel perdeu por deixar de ser liderado teocraticamente pelo Senhor e foi liderado por um rei. Deus tinha toda a ascensão sobre esse rei. Saul começou bem, começou até dependendo do Senhor, mas depois o topete dele cresceu e a derrota foi uma derrota muito triste. Ele achou que ele sabia mais que Deus, até mesmo sacrificar, ele queria saber estabelecer regras que Deus não tinha dado para sacrifício. E ele tinha tanta questão de oferecer gados e tudo mais, e o Senhor falou: obedecer é melhor do que sacrificar. Mas isso a gente vê mais para frente. Queridos irmãos, uma lição muito grande para nós, né? Princípios filosóficos não podem reger a nossa vida. É claro que são bons, tem princípios bons, tem princípios na área da educação, área da saúde, tantas áreas, mas o princípio bíblico deve prevalecer sobre todos. A orientação do Senhor é primordial para que nós possamos ser vencedores num mundo que jaz o maligno. Mas a Bíblia diz que nós somos aqui luz e sal. Estamos aqui para salgar, para iluminar nesse mundo que está em trevas. E é por isso que nós podemos aprender com o povo de Israel. Podemos aprender com os erros dele e não cairmos no mesmo erro.
Irmão, o que hoje está incomodando você? Que muitas vezes você acha que lá no mundo as coisas são melhores do que as coisas que Deus tem dado na sua palavra. Pare um pouquinho e reflita, porque Deus, ele é perfeito, a sua palavra é perfeita e o plano dele é perfeito, e ele tem um plano para cada um de nós. E nós estamos aprendendo sobre essa transição, Reino Unido, depois Reino dividido e depois ainda a queda de Samaria. Israel chegou a admitir idolatria, pecado de feitiçaria, pecado de mães que queimaram seus bebês para os deuses pagãos. Jamais eles pensavam nisso quando escolheram realmente trilhar pelo caminho da monarquia, mas eles deixaram os parâmetros divinos e estabeleceram parâmetros mundanos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer a escolha certa, a opção certa, porque o Senhor está sempre disposto a nos dar o melhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, mais uma vez queremos te agradecer por esta manhã tão gostosa, tão especial. Te agradecer também, a nível introdutório nós aprendemos realmente que escolhas ruins refletem em resultados ruins. Nos ajude, Senhor, a escolhermos sempre a melhor parte e fazermos tudo para o louvor da Tua glória. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.